trago memórias, né, do ministério do meu pai e de tudo aquilo que eu vi o meu pai fazer na obra. Um homem que amava Deus de todo o coração, amava a obra, né? E eu me sinto muito honrada hoje, depois de tantos anos estar aqui, ver o Wagner, ver o Ricardo, ver a família, né? E eu falo assim que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém? Queridos, eu gostaria de trazer para você um texto da palavra de Deus muito conhecido. Se você puder, abra a Bíblia comigo no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Versículo 40. Um pouquinho escuro aqui, mas vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam os seus pais. Pensando, porém, eles que vira de companhia pelo caminho, andaram o caminho de volta de um dia, procurando entre os parentes e os conhecidos. E não encontrando, voltaram a Jerusalém em busca deles. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Senhor, fala conosco nessa noite. Aleluia. Nós precisamos ouvir tua voz. Glória a Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem uma palavra do coração para nós. E nós estamos aqui dispostos a ouvir o que precisamos ouvir, Senhor. Porque o Evangelho que não confronta, ele não transforma. E nessa noite nós queremos ser transformados por Ti, pela Tua palavra e pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, porque ela relata a história de José e de Maria. A Bíblia, ela vai ilustrar que todo ano, como de costume, eles subiam a Jerusalém para comemorar uma festa. Eles subiam a Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Então todos os anos era habitual deles praticarem essa festa. E eles subiram com Jesus para esse evento. E o que me chama a atenção é que depois, a Bíblia fala assim, que depois de terminado a festa, eles regressavam, eles começaram a descer novamente para o seu destino. Quando nós olhamos para a cultura judaica, habitualmente, as mulheres, quando terminavam as festas e moravam em outro sítio, em outros lugares, elas saíam um dia antes dos homens para voltar para sua casa. Por quê? Porque as mulheres andavam mais devagar, elas tinham os passos menores, andavam mais devagar. E a Bíblia fala, e a cultura do judaísmo fala que os homens saíam depois de um dia para poder alcançar, e acabavam alcançando as mulheres no meio do caminho. E a Bíblia vai relatar a história que no correr dessa caminhada, quando José encontra Maria para o destino de volta, para o regresso para sua casa, ele percebeu que Jesus não estava com Maria. E Maria achou que Jesus estava com José. Sabe aquela coisa? Mas eu achei que estava com você. Não, mas eu achei que estava com você. E ficou nesse impasse. E eles começaram a fazer o caminho, a procurar Jesus entre as pessoas ali, que estavam perto deles ali. E começaram a perguntar por Jesus.
E a história relata que Jesus ele não estava ali entre aquelas pessoas que estavam retornando. E a história ela vai ilustrar que eles começaram a fazer o caminho de volta para Jerusalém para encontrar Jesus. Queridos, o que me chama a atenção é que eles fizeram o caminho de volta por 3 dias. Por 3 dias, ou seja, isso demandou um tempo até encontrar Jesus. E no final do texto nós vimos que Maria, ela disse: por que você fez isso conosco, Jesus? Nós estávamos ansiosos à tua procura. Olha que palavra que ela usou: ansiosos à tua procura. Nós só procuramos alguma coisa quando perdemos. Você só vai procurar alguma coisa quando você perde algo. E quando nós olhamos para o texto, nós começamos a entender que num determinado momento da sua vida, José e Maria perderam Jesus. Eles perderam Jesus de vista, eles perderam Jesus na caminhada, eles perderam Jesus no decorrer daquela situação, daquela festa. E de uma certa forma, querido, quando nós estamos numa festa, quando nós estamos numa confraternização, de alguma forma nós acabamos nos distraindo com algumas coisas. É uma conversa ali, é uma situação ali, comentamos alguma coisa lá, reparamos alguma outra coisa ali, e começamos a nos distrair com aquilo que nós precisamos estar atentos e preocupados. Por quê? Porque o momento ali é propício para a distração. Quando você está numa festa, numa confraternização, quando você está com os amigos, você não está preocupado com a tua conta que você tem que pagar, você não está preocupado com o problema que você tem. Por quê? Porque a atmosfera daquele lugar, o momento que você está vivendo ali, é um momento que te leva a um período de distração. E foi o que aconteceu com José e Maria. Por um período eles se distraíram com algumas coisas. E de uma certa forma eles acabaram perdendo Jesus. A pergunta que eu quero fazer hoje para nós, e essa palavra é uma palavra de reflexão. Quando eu estava orando, pedindo para o Senhor uma palavra, o Senhor me trouxe essa palavra, o Senhor me trouxe essa mensagem. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: aonde você perdeu Jesus? Aonde você perdeu Jesus na sua caminhada? Aonde você perdeu Jesus no percurso da sua vida? Em que momento você se tornou uma pessoa distraída, que você perdeu Jesus na tua história? Que momento na tua vida passou tão desapercebido que você perdeu Jesus na sua comunhão? Sabe, queridos, nós precisamos estar atentos, porque hoje, no mundo que nós vivemos, nós podemos estar dentro de uma igreja, no altar servindo, e perdemos Jesus há muito tempo na nossa caminhada. Hoje nós podemos estar sendo dizimistas fiéis. Hoje nós podemos estar no altar louvando. Hoje nós podemos até estar pregando, mas perdemos Jesus na nossa caminhada. Perdemos Jesus na nossa história, perdemos Jesus na nossa identidade, perdemos Jesus no nosso chamado. Eu perdi Jesus quando eu deixei de crer naquilo que Ele fez por mim na cruz. Eu perdi Jesus quando de alguma forma eu comecei a pensar que o sangue dele não tinha poder para perdoar os meus pecados. Eu perdi Jesus na minha vida quando de alguma forma eu deixei de crer que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso e imagino. Eu perdi Jesus quando os meus olhos se desviaram da palavra e eu comecei a me mover pelo que eu via e pelo que eu sentia. Eu perdi Jesus quando de alguma forma eu comecei a me alimentar de coisas que não me levavam a Ele. Por um período de distração na minha vida, eu comecei a colocar coisas em outros lugares que tomaram o lugar de Deus. Eu perdi Jesus quando eu derrubei o altar de adoração e construí ídolos dentro do meu coração. Eu perdi Jesus quando eu deixei de entregar a Ele uma adoração. Eu perdi Jesus quando por um momento eu acho que Deus me deve alguma coisa, sendo que na verdade Deus não nos deve nada. Eu perdi Jesus de alguma forma na minha vida. Eu perdi Jesus
Jesus quando dentro de uma igreja, num ministério, eu comecei a colocar no meu coração raiz de amargura que me separa da graça de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que rejeitar qualquer raiz de amargura que nos separe da graça. Entenda bem, querido, não é o diabo que te separa da graça de Cristo, mas o que te separa da graça de Cristo é a raiz de amargura que você cultiva, é o perdão que você não libera, é a mágoa que você carrega. Nós perdemos Jesus quando não liberamos perdão. Nós perdemos Jesus quando nós não damos a Ele a honra e a glória que Ele merece. Nós perdemos Jesus quando nós não amamos o Espírito Santo e não respeitamos a sua presença. Nós perdemos Jesus quando, em vez de eu entrar no meu quarto, no meu lugar secreto, me prostrar diante da cruz de Cristo e rasgar o meu coração, eu prefiro abrir a minha boca e murmurar e lamentar e praguejar. Eu perdi Jesus na minha vida quando de alguma forma os meus olhos se corromperam e a minha vaidade, a minha soberba, o meu orgulho, a minha arrogância, o meu ego me faz acreditar que eu sou alguma coisa, quando a Bíblia fala que eu não sou nada e tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dEle, tudo depende dEle, a minha essência vem dEle, a misericórdia dEle, a graça dEle. Nós precisamos entender, queridos, que chega um momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com a cruz de Cristo, e nesse momento nós temos um reflexo da sua essência. E é quando nós temos a convicção de que eu tenho que fazer o caminho de volta para encontrar Jesus aonde eu perdi, para buscar Jesus aonde eu deixei. E eu deixei Jesus em algum lugar da minha vida. Eu deixei Jesus quando eu não perdoei. Eu deixei Jesus quando a mágoa entrou no meu coração. Eu deixei Jesus quando eu fiz alguma coisa que desagradou a sua presença. Eu deixei Jesus. Quando a Bíblia fala que nós temos que nos levantar, levanta onde você caiu. Sabe, queridos, levantar não é lá na frente, não. Levantar, a gente levanta onde a gente cai. É onde cai, é onde nós caímos, é que nós levantamos. Isso faz parte do Evangelho. Isso faz parte de um Evangelho que transforma. Isso faz parte de um Evangelho que liberta. Isso faz parte de um Evangelho que traz vida. Isso faz parte de um Evangelho que fere, mas que cura. O Evangelho de Jesus é esse. Eu não sei o que você tem ouvido, mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: não existe Evangelho gourmet. Não existe evangelho do Walt Disney. Se estão falando para você que servir a Jesus é fácil, não é. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia que eu leio diz que a porta é estreita, mas ela ainda está aberta. A porta ela continua estreita, mas ela ainda continua aberta. Então é necessário passarmos por essa porta estreita. O evangelho não é fácil, nunca foi fácil. Servir a Jesus não é fácil. Mas servir a Jesus te leva para a vida eterna. Entenda bem, queridos. De repente nós perdemos Jesus quando nós nos vislumbramos com as coisas desse mundo. Quando nós achamos que servir a Deus é que Ele tem a obrigação de me dar carro, casa, comida do bom e do melhor. Deixa eu falar uma coisa para você: não foi Deus que chegou em Jesus e ofereceu para Ele toda a glória do mundo se adorasse a Ele. Foi o diabo no deserto que ofereceu a Jesus toda a glória do mundo. A Bíblia não me diz isso. Jesus, Ele diz assim: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A Bíblia diz: no mundo vocês vão ter aflição. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Esse é o evangelho da cruz. Esse é o evangelho que liberta. Esse é o evangelho que vai mudar a tua vida e a tua história. E eu quero dizer para você nessa noite: não importa onde você perdeu Jesus, importa que ainda hoje
tempo de fazer o caminho de volta. Ainda hoje, dá tempo de você reconhecer aonde você deixou Jesus na sua vida. Ainda hoje, dá tempo de você fazer o caminho. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã que está aqui, fazer o caminho de volta é desafiador. Fazer o caminho de volta vai requerer algumas coisas de você. Fazer o caminho de volta vai requerer de você perseverança em vida com Deus. Porque na caminhada, como José e Maria fizeram uma caminhada de 3 dias para encontrar Jesus. Queridos, você imagina uma multidão vindo contra você, e você tendo que desviar das pessoas nessa multidão para poder fazer o caminho de volta. Você está andando na contramão de uma multidão. Você vai ter que andar na contramão do mundo. Você vai ter que andar na contramão de muitas coisas que vão vir na sua frente para fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta. No meio dessa multidão, você vai encontrar pessoas que vão lembrar você do seu passado. Fazer o caminho de volta, você vai encontrar alguém que vai falar assim para você: mas para você não tem jeito. Fazer o caminho de volta, você vai encontrar pessoas que vão tentar matar os teus sonhos e os teus planos. Fazer o caminho de volta, você vai encontrar pessoas que vão querer roubar sua fé e minar sua fé. Fazer o caminho de volta, querido, você vai encontrar pessoas que vão lançar palavras de maldição sobre a tua vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, e descansa, e descansa na sombra do Onipotente. O inimigo não toca, ele não te enxerga. Por isso que o salmista diz: 1000 podem cair a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou e nem serei atingido. Sabe por quê? Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu habito neste lugar. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender, queridos, que fazer o caminho de volta, por mais que eu tenha que enfrentar desafios, não tem outro caminho. Jesus, para levar os meus pecados, para levar os seus pecados, ele precisou fazer um caminho de cruz. Jesus, para rasgar a cédula de dívida que era contra mim e contra você. Jesus, para triunfar sobre principados e potestade, envergonhá-los naquela cruz, ele teve que fazer um caminho crucial. O pior Jesus já fez por nós, e porque nós inventamos tantas desculpas para não fazer o caminho de volta. Porque os nossos olhos se vislumbram tão rápido com as coisas desse mundo. Você sabe por que muitas vezes nós evitamos de fazer o caminho de volta? Porque para eu fazer o caminho de volta, eu vou ter que fazer o caminho de cruz. E caminho de cruz é caminho de morte. Caminho de cruz não é caminho de vida. Caminho de cruz é caminho de morte. Jesus fez o caminho de morte pelos meus pecados, pelos teus pecados. Jesus fez um caminho de morte para me derramar um sangue, porque aquele sangue custou a minha vida e a sua vida. E você acha que Jesus fez esse caminho de morte em vão? Não. Naquela cruz ele chamou o teu nome. Naquela cruz ele chamou o nome de cada um de nós. Foi por você Wagner, foi por você Robson, foi por você Tiane, Rodolfo, foi por vocês, foi por você, é por você, é por vocês que eu estou aqui. Eu quero encorajar você hoje, meu irmão. Vale a pena servir a Deus, vale a pena. Só que você tem que estar disposto a morrer. Entenda bem, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Por isso que crente tem luta, por isso que crente passa dificuldade, por isso que crente passa por provação. Entenda bem na tua caminhada. Se você não der de cara com o diabo, é porque você está andando lado a lado com ele. É simples assim. Crente padece. Crente tem luta. Crente tem que exercer uma fé louca no final do mês.
Sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. A nossa pátria não é aqui. Nós somos forasteiros. Por isso que nós passamos por tantas adversidades. E de repente você fala: o ímpio prospera, o ímpio consegue, aquele não serve a Deus, aquele faz tanta coisa errada, e isso e aquilo e aquilo. Querido, ele está na casa dele. O mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo é o diabo. Ele está servindo o Deus dele. Nós somos daquele que não se prostra. Nós não nos curvamos diante de estátua nenhuma. Nós não nos curvamos diante de idolatria. Nós não servimos ao dinheiro. Nós não servimos à idolatria. Por isso que travamos lutas. E eu quero dizer para você: seja feliz no meio das lutas. Alegra o teu coração. Porque Paulo, ele fazia uma declaração maravilhosa: oh meu Deus, como eu amo o ministério desse homem, como eu aprendo com esse ministério. Esse homem, ele estava encarcerado em prisões, esse homem, ele estava preso. Foi quando ele escreveu: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quando ele escreveu essas cartas, ele estava preso, confinado, açoitado. Como que alguém numa situação dessa pode declarar: regozijai-vos no Senhor? E muitas vezes nos falta o arroz e já começamos a falar que Deus não nos ama. Muitas vezes nos falta dinheiro para pôr combustível no carro e nós reclamamos, murmuramos. Você tem 2 pernas, vai a pé. Seja grato, aproveita para fazer uma atividade física. É cuidando da tua saúde. Precisamos ser gratos. Sabe por quê, queridos? Porque em qualquer deslize da nossa vida, nós podemos perder Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso não é conto de fadas. E eu quero dizer para você que você está na igreja não assegura a tua vida contra o inferno. Você pode estar 30 anos dentro de uma igreja. Se você não estiver em Cristo, não estiver vivendo nele, não estiver no caminho de cruz, você pode ficar. Nós precisamos rever os nossos conceitos de cristianismo. Nós precisamos rever a nossa fé. No que a minha fé está embasada? Eu sirvo a Deus ou eu não sirvo? Nós estamos aqui reunidos nessa noite. Sabe por quê, queridos? Isso alegra meu coração. Porque vai chegar um dia que nós não vamos mais ter templos. E a questão não é ir na igreja, a questão é ser igreja. Aonde você está sendo igreja? Vai chegar um dia onde nós não vamos mais poder estar com um ajuntamento solene. Vai chegar esse dia, nós vamos viver esse dia e não vai demorar, porque a palavra vai se cumprir. E como está o teu coração, como você está se preparando para esse dia? Como você está se preparando para as coisas que vão vir? Apocalipse vai se cumprir. Nós fazemos parte dessa história. Nós precisamos compreender. E a pergunta para você é: aonde você perdeu Jesus? Aonde você perdeu Jesus na tua vida? Aonde você perdeu Jesus no teu ministério? Aonde você perdeu Jesus no teu chamado? Aonde você perdeu Jesus no teu casamento? Aonde você perdeu Jesus na tua escola, na tua faculdade? Aonde você perdeu Jesus? Uma coisa eu sei: que o Senhor, Ele nos ama. Aleluia. E Ele sempre está pronto para nos receber. Aleluia. A Bíblia diz assim que o amor dele nos constrange. A Bíblia diz assim que Ele nos amou. A Bíblia diz assim que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Eu quero que você entenda bem. Deus, Ele pegou aquilo que havia de melhor, aquilo que havia de mais santo, aquilo que havia de mais puro, para entregar pelos nossos pecados, para dar por nós, para morrer por nós. Queridos, o que Jesus já fez por nós. Quando eu digo que Ele não nos deve nada, eu quero dizer para você que literalmente Ele não nos deve nada. Tudo aquilo que Ele já fez na cruz, a minha vida inteira não seria o suficiente para pagar o que Ele fez na cruz por mim. Eu cheguei
conclusão que eu preciso me converter todos os dias. Eu chego à conclusão que eu preciso me converter todos os dias. Eu chego à conclusão quando eu começo a olhar a história dos nossos irmãos antepassados. Na época do Coliseu, na história do cristianismo, aqueles crentes eram perseguidos. Aquele homem, ele pegava os cristãos, colocava dentro do Coliseu amarrado, com as mãos para cima, as pernas jogadas para baixo, aquelas pessoas vivas. Eles soltavam os leões, e os leões começavam a comer os crentes de baixo para cima, e ele passava para olhar aquelas pessoas morrendo, para ver se aquelas pessoas negavam a Cristo. E muitos deles cantavam enquanto morria. A história relata que ele colocava fogo nos cristãos em vivos, para os cristãos andarem pegando fogo para iluminar as ruas, aqueles homens gritando de dor, sendo queimados, mas em momento nenhum negavam a Cristo. Morriam por causa de uma causa, morriam por causa do Evangelho, e hoje nós não suportamos uma luta, e falamos que somos crentes, falamos que servimos a Cristo. A igreja tem perdido a sua essência. O cristianismo tem perdido a sua essência. Nós precisamos voltar à essência da verdadeira adoração. Nós precisamos voltar à essência do verdadeiro amor. Nós precisamos voltar para a essência da palavra. Aonde perdemos Jesus? Aonde nós perdemos a comunhão? Eu quero dizer para você nessa noite, eu vou encerrar essa palavra. Nós temos que estar muito atentos ao que o Espírito diz à igreja. É tempo de conserto. É tempo de quebrantamento. Esses dias eu estava falando com meu marido na mesa do café da manhã. Eu creio num poderoso e grande avivamento. Eu creio que essa cidade pode ser avivada pelo Espírito Santo. Nós só precisamos nos levantar como igreja. Tudo que Deus precisa é de alguém que se dispõe num quarto de oração. Entenda isso. Tudo que o Senhor precisa é de alguém que se dispõe num quarto de oração. Tudo que o Senhor precisa é que nós nos reunamos no nome dEle, sem placa de igreja. Tudo que Jesus precisa é de alguém que se dispõe. Eu creio que nós podemos viver aqui o que aquele povo viveu na igreja primitiva. Eu creio nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas. Eu creio no poder do Evangelho. Mas sabe por que nós não vivemos hoje isso aqui? Porque nós não temos vivido aqui o que eles viveram lá. Nós não temos vivido aqui o que eles viviam lá. Sabe o que eles viviam lá? Dependência total do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos ser revestidos de poder. Nós precisamos ter o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós precisamos ter o Espírito Santo. Nós precisamos ser revestidos de poder. Ninguém consegue realizar as obras de Cristo se não for revestido de poder. Por isso que Jesus falou: ficai aí até que sejam revestidos de poder. Existe uma diferença muito grande. O revestimento de poder, ele te dá autoridade. Queridos, entenda bem. Os discípulos, quando andavam com Jesus, só davam trabalho para Jesus. Se você pegar a história, o contexto, os evangelhos, os discípulos não tinham fé. E olha que eles viam Jesus fazer milagres. Eles davam trabalho para Jesus. Sabe quando os discípulos começaram a produzir fruto e a agir? Depois que eles foram revestidos de poder. Depois que eles tiveram unção do Espírito Santo, revestimento de poder. Depois que eles tiveram revestimento de poder, João naquele templo, ele teve a ousadia de dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Só uma pessoa revestida de poder tem autoridade para dizer isso para alguém. Só uma pessoa revestida de poder tem vida com Deus para dizer, como Estevão disse na
precisamos desse revestimento de poder, queridos. E revestimento de poder não vem longe de Cristo. Revestimento de poder não vem dentro da sua igreja. Entenda bem o que eu estou dizendo para você. Revestimento de poder não vem num culto. Revestimento de poder é dentro do teu quarto, no teu lugar secreto, na tua intimidade. Ali é onde você rasga as tuas máscaras. Ali é onde você conhece a Cristo de verdade. Ali é onde você é transformado. Glória a Deus, aleluia. Revestimento de poder. Aleluia. Mas aonde nós perdemos Jesus? E o convite para nós hoje é: vamos fazer o caminho de volta. Você sabe, o Espírito Santo está falando aí no teu coração onde você perdeu Jesus. O Espírito Santo está falando aí o que você tem que fazer para fazer o caminho de volta. Aonde você tem que ir, que perdão que você tem que pedir. O que você tem que liberar? O que você tem que abrir mão? As suas amizades. Aonde você perdeu Jesus? E nessa noite, sem exceção, queridos, quando eu ministro essa palavra, eu não faço apelo para ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos fazer o caminho de volta. É sem exceção. É todos nós. Eu estou inclusa nisso. Você não tem noção como essa palavra ela me arrebenta. Porque eu começo a fazer uma retrospectiva da minha vida. E eu entendo que em todo momento eu tenho que ir para a cruz. Em todo momento eu tenho que me prostrar diante dele e dizer para o Senhor: Senhor, faz morrer a minha natureza carnal. Faz morrer, Senhor, a Fernanda. Me faz lembrar todos os dias que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive. Me faz lembrar todos os dias, Senhor, que a glória é tua e que a honra é tua. Me faz lembrar todos os dias, Senhor, que não é do meu jeito, é do teu jeito. Mas a gente só consegue isso prostrado na cruz. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria orar por você. Aleluia. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos cair na graça do Senhor. Recai em tua graça, Senhor. É um momento teu com Deus, meu irmão. É um momento seu com o Senhor. Peça perdão a Ele. Muda as tuas atitudes. Muda as tuas atitudes na tua escola, no teu trabalho, na tua casa. As pessoas precisam saber que você é servo do Deus vivo. Os teus vizinhos precisam saber que você é servo do Deus vivo. As pessoas que estão à tua volta precisam saber que você serve a um Deus todo-poderoso. E que quando você levanta a mão, o inferno tem que se dobrar. O inferno tem que te conhecer, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi grandes pregadores caírem. Eu já vi grandes cantores caírem. Mas eu nunca vi um homem e uma mulher de oração cair. Nunca vi. O diabo não teme grandes pregadores, o diabo não teme grandes cantores, mas um homem e uma mulher prostrado. Ah, querido, faz um estrago. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a história dos avivamentos, a rainha da Inglaterra estava em guerra uma certa ocasião. E aquelas terras iam ser invadidas. E a história fala que ela foi até John Wesley, um grande avivalista dos anos de 1800 e alguma coisa. E quando aquela mulher foi até ele para pedir oração, eles não puderam atender, disseram para a rainha que não iam atender ela. E aquela mulher ficou muito revoltada e voltou. E ela preocupada porque as terras iam ser tomadas. E aquela mulher mandou uma carta depois para John Wesley dizendo: eu fui até vocês para
vocês orarem por mim, vocês não me atenderam. E ele disse: eu não pude te atender porque eu estava orando pela senhora e pelo país. Aquela mulher imediatamente disse aos seus inimigos, quando ela foi ameaçada novamente: eu tenho mais medo do joelho de John Wesley do que do teu exército. Você consegue compreender o que os joelhos dobrados podem fazer? Aleluia. Você tem noção do que você prostrado diante de Deus pode fazer? Glória a Deus. Nós precisamos orar, queridos. Aleluia. Nós precisamos fazer o caminho de volta. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós carecemos da tua misericórdia. Nós carecemos da tua graça, Jesus. Glória a Deus. E nessa noite nós estamos aqui porque compreendemos pela tua palavra, Senhor, que nós precisamos fazer o caminho de volta na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite: perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós perdemos o Senhor na caminhada. Senhor, mas nessa noite nós colocamos o nosso coração na tua presença e nós te pedimos, Senhor, nos levanta, Senhor. Senhor, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A tua palavra diz que o justo pode cair 7 vezes e por 7 vezes o Senhor o levantará. Senhor, levanta o tabernáculo caído nessa noite. Senhor, nós precisamos das tuas mãos, nós precisamos do Espírito Santo. Sozinho nós não conseguimos, sozinho nós não podemos. Senhor, nos ajuda a fazer o caminho de volta. Perdoa os nossos pecados, Pai. Cura-nos, Senhor. Perdoa-nos todas as vezes que nós negamos, Pai, a nossa fé. Perdoa-nos todas as vezes que nós, Senhor, de alguma forma tiramos os nossos olhos da tua palavra e colocamos os nossos olhos em pessoas, em situações, em circunstâncias. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós somos, ó Pai, impelidos, Senhor, a falar o que não precisamos falar. Murmuramos, criticamos, caluniamos, julgamos. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos leva na tua cruz novamente. Nos faz morrer, Senhor, para esse mundo. Nos faz morrer para a nossa natureza carnal. Nos faz morrer para as nossas vontades. Senhor, que nessa noite, diante da tua cruz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos possa, Senhor, nos vivificar, possa nos revivificar, possa, Senhor, nos justificar, possa nos levantar nessa noite, Senhor. Aleluia. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Pai, nos ajuda na caminhada. Nós precisamos, Jesus. Em teu nome, Senhor. Em teu nome. Aleluia. Queridos, que você possa meditar nessa palavra. Há uma unção de Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele está aqui. Oh, Jesus, Jesus, te amamos. Glória, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Jesus, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Saramanai, Terebalashua. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você crê nisso? Porque dele, por ele, para ele
Jesus. Que esse projeto vai fluir na unção do Espírito. Eu quero profetizar que nessa noite se dá início a muitas cruzadas evangelísticas neste lugar. Eu quero liberar em nome de Jesus um mover de Deus sobre esse projeto. Aonde vocês colocarem os pés, prosperará. Aonde colocar a mão, vai haver unção, cura, libertação. Em nome de Jesus. Que o céu declare nessa noite. Que o céu declare. Que nós ligamos na terra, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda aí.